Prepare-se para uma experiência de introspecção profunda com as palavras visionárias de Krishnamurti. Esteja pronto para questionar e expandir seus horizontes nessa palestra inspiradora. A chuva que cai em solo ressecado é uma coisa maravilhosa. Lava as folhas, refresca e renova a terra. E eu acho que todos nós deveríamos lavar, purificar nossa mente, da mesma maneira como as árvores são lavadas pela chuva. Tão pesada que está da poeira de muitos séculos, dessa poeira que chamamos conhecimento, experiência. Se vocês e eu fizéssemos todos os dias uma limpeza em nossa mente, livrando-a das reminiscências de ontem, cada um de nós possuiria uma mente nova, uma mente capaz de enfrentar os numerosos problemas da existência. Um dos grandes problemas que estão perturbando o mundo é o da chamada igualdade. Mas, em certo sentido, essa coisa chamada igualdade é inexistente, porque todos temos diferentes capacidades. Mas estamos tratando aqui da igualdade no sentido de que todos deveriam ser tratados de igual maneira. Numa escola, por exemplo, os cargos de diretor, professor, monitor são apenas empregos, funções. Mas, como sabe, a certos cargos ou funções está associada a ideia de posição. E posição é uma coisa respeitada, porque supõe autoridade, prestígio, confere a um homem o poder de dar ordens a outros, de distribuir empregos entre os amigos e membros da própria família. Vemos, pois, que a função está associada à posição. Mas se pudéssemos eliminar totalmente essa ideia de categoria, influência, posição, prestígio, poder de conferir favores a outros, a função teria então um significado muito diferente e muito simples, não acha? Então, quer se tratasse de governadores, primeiros ministros, quer de simples cozinheiros ou pobres professores, todos seriam tratados com igual respeito. Porquanto, cada um está desempenhando uma diferente, porém necessária função na sociedade. Você sabe o que aconteceria, principalmente numa escola, se pudesse afastar definitivamente da função toda a noção de poder, de posição, de prestígio, eliminar o sentimento de ser o chefe, o homem importante? Estaríamos todos vivendo numa atmosfera completamente diferente, não? Nenhuma autoridade haveria. Autoridade no sentido de superior e inferior. O homem importante e o homem sem muita importância. E, portanto, haveria liberdade. E muito importa criar-se numa escola uma atmosfera assim. Uma atmosfera de liberdade, de amor, onde cada um tenha um forte sentimento de confiança. Porque, como sabe, a confiança nasce quando uma criança se sente como em casa, em segurança. Mas você sente a vontade em sua própria casa, quando seu pai, sua mãe, sua avó estão constantemente a dizer o que deve fazer, te tirando gradualmente a confiança em sua própria capacidade de fazer qualquer coisa por sua iniciativa? Quando crescer, deve ser capaz de investigar, de descobrir o que considera verdadeiro e de se ater com firmeza ao que descobre. Deve ser capaz de sustentar o que considera justo, ainda que daí te advenham penas, sofrimentos, prejuízo de dinheiro e etc. E para ser assim deve se sentir, enquanto está jovem, em perfeita segurança e livre de constrangimento. A maioria dos jovens não se sentem em segurança porque vivem amedrontados. Têm medo dos mais velhos,
dos lentes, da mãe, do pai, e portanto nunca se sentem perfeitamente tranquilos. Mas quando você se sente verdadeiramente tranquilo, à vontade, sucede uma coisa extraordinária. Quando pode se retirar para o seu quarto, fechar a porta e ficar só, sem ninguém a te observar, sem ninguém a te dizer o que deve fazer, você sente então em perfeita segurança. Começa assim o desabrochar, a compreender, a se descerrar. Ajudar a se descerrar é a função de uma escola. Se ela não o faz, não é digna desse nome. Quando você sente a vontade num lugar, isso é, quando se sente em segurança, não intimidado, não compelido a fazer isso ou aquilo, quando você se sente muito feliz, perfeitamente tranquilo, não é ruim, é? Quando se sente verdadeiramente feliz, não tem vontade de magoar ninguém, de destruir coisa alguma. Mas é dificílimo fazer o estudante se sentir perfeitamente feliz, porque ele já vai para a escola com a ideia de que o diretor, os monitores, os inspetores, lhe vão dizer o que deve fazer e empurrá-lo para um lado e para o outro. Por isso, há medo. Quase todos vocês procedem de famílias ou de escolas onde foram educados para respeitar a posição. Seu pai e sua mãe têm posição. O diretor tem posição e, portanto, já vem aqui com medo, com esse respeito à posição. Mas temos de criar na escola uma atmosfera de liberdade. E isso só pode acontecer quando há função sem posição e, portanto, um sentimento de igualdade. O verdadeiro encargo da educação correta é te encaminhar para ser um ente humano valoroso e sensível. Um ente humano sem medo e sem a falsa ideia do respeito devido à posição. Pergunta: por que achamos mais prazer em nossos jogos do que em nossos estudos? Resposta: pela simples razão que seus mestres não sabem ensinar. Só por isso. Não há nenhuma razão complicada desse fato. Se um mestre ama a matemática, a história ou o que quer que ensine, então também vocês irão amar essa matéria. Porque amor que temos a uma coisa se comunica aos outros. Não sabem disso? Se um músico canta com amor, se o faz com todo o seu ser, esse sentimento não se comunica a vocês que o escutam? Sente que seria bom se também aprendesse a cantar. Mas a maioria dos mestres não ama a matéria que ensina. Ela se lhes torna uma coisa aborrecida, uma rotina que tem de cumprir para ganhar a vida. Se seus mestres gostassem realmente de ensinar, sabe o que aconteceria? Vocês seriam entes humanos extraordinários. Não só amariam seus jogos e seus estudos, mas também as flores, o rio, as aves, a terra, porque teriam aquela coisa vibrando em seus corações. Aprenderiam com muito mais rapidez e sua mente seria superior em vez de medíocre. Eis porque tanto importa educar o educador. Entretanto, isso é dificílimo, porquanto a maioria dos educadores já está estabilizado em seus hábitos. Mas o hábito ainda não pesa tão fortemente sobre os jovens. E se ama uma só coisa que seja, por ela própria, se ama realmente seus jogos, ou a matemática, ou a história, ou a pintura, ou o canto, verá como intelectualmente serão entes despertos, cheios de vitalidade e muito bons em todos os estudos. Afinal de contas, a mente tem necessidade de investigar, conhecer, porque a mente é curiosa.
Mas essa curiosidade é destruída pela educação inadequada. Portanto, não é só o estudante que deve ser educado, mas também o educador. O viver em si é um processo de educação, um processo de aprender. Os exames têm um fim, mas o aprender é sem fim. E você pode aprender de todas as coisas se tem uma mente curiosa e alerta. Pergunta: você disse que quando vemos uma coisa falsa, essa coisa falsa cai por si. Eu vejo todos os dias que o hábito de fumar é falso. Entretanto, ele ainda não caiu por si. Resposta: já observou os adultos quando fumam? Seus pais, seus mestres, seus vizinhos ou outros? Isso se tornou um hábito para eles, não é verdade? Prosseguem fumando, dia após dia, ano após ano, pois se tornaram escravos desse hábito. Muitos, compreendendo o quanto é estúpido ser escravo de alguma coisa, lutam contra o hábito, disciplinam-se contra ele, procuram por todos os meios se libertar dele. Mas veja, o hábito é uma coisa morta, uma ação que se tornou mecânica e que, quanto mais a combatemos, tanto mais forte se torna. Mas se a pessoa que fuma se tornar consciente de seu hábito, se estiver consciente de quando leva a mão ao bolso, retira um cigarro, bota-o na boca, acende e tira a primeira fumaça, se cada vez que percorrer essa rotina, observá-la sem condenação, sem dizer como é terrível fumar, não estará dando mais vitalidade a esse hábito. Mas para poder largar de fato uma coisa que se tornou um hábito, tem de investigar muito mais profundamente. Quer dizer, tem de examinar todo o problema de por que a mente cultiva um hábito. E esse problema é porque a mente está desatenta. Se limpa os dentes todas as manhãs, olhando ao mesmo tempo pela janela, o escovar os dentes se torna um hábito. Mas se limpa os dentes muito cuidadosamente e atentamente, então esse ato não se torna um hábito, uma rotina que se repete sem pensar. Experimente isso. Observe como a mente deseja se pôr a dormir por meio do hábito, a fim de não ser perturbada. A mente da maioria das pessoas está sempre funcionando na rotina do hábito, o qual, quanto mais velhos ficamos, pior se torna. Provavelmente já adquiriu dúzias de hábitos. Tem medo do que possa acontecer se não fizer o que mandam os seus pais, se não se casar conforme os desejos paternos. Portanto, a sua mente já está funcionando numa rotina. E quando uma pessoa funciona numa rotina, ainda que só tenha 10 ou 15 anos de idade, interiormente já está velha e em declínio. Poderá ter um corpo são, porém nada mais. Seu corpo poderá ser jovem e aprumado, mas sua mente já está dobrada pelo seu próprio peso. Portanto, releva compreender o inteiro problema do porquê a mente permanece em seus hábitos e rotinas, seguindo sempre uma determinada linha, igual a um carro elétrico, e tem medo de indagar, de investigar. Se diz, meu pai é sikh, por isso eu sou sikh, e vou deixar crescer os cabelos e usar turbante. Se diz tal coisa, sem investigar, sem indagar, sem nenhuma intenção de se libertar, semelha então uma máquina. O fumar também se torna semelhante a uma máquina, escravo do hábito, e é só quando se compreende tudo isso que a mente se torna fresca, jovem, ativa e viva, de modo que cada dia é um dia novo, cada alvorada refletida no rio, um deleitável espetáculo. Pergunta:
Por que temos medo quando certas pessoas mais velhas se mostram sérias? Resposta: alguma vez você refletiu sobre o que significa estar sério? Está sério em algum momento? Está sempre alegre, sempre muito animado, risonho? Ou há momentos em que fica sério? Não a respeito de alguma coisa, mas simplesmente sério. E por que ter medo quando os mais velhos se mostram sérios? Receia que vejam em você alguma coisa que não gosta, que seja notada em sua pessoa? Veja, em geral não refletimos sobre esses assuntos. Se sinto medo na presença de pessoas mais velhas, que se mostram graves, sérias, não indago a causa desse medo, não me pergunto por que tenho medo. Por bem, o que é estar sério e ser sério? Podemos nos mostrar sérios a respeito de coisas muito superficiais. Quando, por exemplo, uma jovem quer comprar um sari, poderá dispensar esse assunto toda a sua atenção. Preocupar-se, visitar 10 lojas diferentes, passar uma manhã inteira examinando diferentes padrões. Isso também se chama estar sério. Mas essa pessoa só está superficialmente séria. Pode uma pessoa também levar muito a sério, frequentar o templo todos os dias, depositar lá sua grinalda de flores, dar dinheiro aos sacerdotes. Mas tudo isso é coisa muito falsa, não acha? Porque a verdade, ou Deus, não se encontra em nenhum templo. E ainda, pode haver uma pessoa levar muito a sério o nacionalismo, outra coisa falsa. Você sabe o que é nacionalismo? É o sentimento de minha Índia. É meu país esteja certo ou errado. Ou o sentimento de que a Índia possui imensos tesouros de sabedoria espiritual e por isso é maior do que outra nação qualquer. Quando nos identificamos com um determinado país e disso nos orgulhamos, suscitamos no mundo o nacionalismo. O nacionalismo é um falso Deus, mas milhões de pessoas o levam muito a sério. Estão dispostas a ir para a guerra, a matar ou ser mortas em nome da nação. Essa espécie de seriedade é utilizada e explorada pelos políticos. Assim, pois, pode-se ser sério a respeito de coisas falsas. Mas se começa realmente a investigar o que significa ser sério, verá que há uma qualidade de seriedade que se não traduz em atividade em torno de coisas falsas, que não é moldada segundo um certo padrão. Pergunta: o que é o destino? Resposta: deseja realmente examinar esse problema? Fazer uma pergunta é a coisa mais fácil do mundo, mas uma pergunta só tem significação se você se interessa diretamente, se a leva muito a sério. Não tem notado como muitas pessoas perdem todo o interesse depois de fazer uma pergunta? Há dias um homem fez uma pergunta e em seguida começou a bocejar, a coçar a cabeça e a conversar com seu vizinho de cadeira. Tinha perdido todo o interesse. Assim sugiro que não faça perguntas, a menos que as tome realmente a sério. Esse problema do destino é muito difícil e complexo. Veja, quando uma causa é posta em marcha, produzirá inevitavelmente um resultado, um efeito. Se um grande número de pessoas se preparam para a guerra, seu destino é a guerra. Ainda que aleguem que desejam paz e que se estão preparando apenas para sua própria defesa, puseram em movimento causas que originaram a guerra. Analogamente, quando milhões de pessoas vêm tomando parte há séculos no desenvolvimento de uma certa civilização ou cultura,
puseram em marcha um movimento pelo qual os entes humanos são colhidos e arrastados a gosto ou a contragosto. E esse processo em que se é colhido e levado de roldão por determinada corrente de cultura ou civilização pode se chamar destino. Afinal de contas, se nasce filho de advogado, o seu pai insiste em que também se torne advogado. Se submete a seus desejos, ainda que prefira ser outra coisa, então, evidentemente, o seu destino é ser advogado. Mas se você se recusar a ser advogado, se estiver firmemente determinado a fazer o que sente ser correto para você, ou seja, o que realmente gosta de fazer, que pode ser escrever, pintar, ou viver sem dinheiro, pedindo esmolas. Se isso ocorrer, terá saído da corrente. Terá se libertado do destino que seu pai traçou para você. O mesmo se dá em relação à cultura ou à civilização. Por isso é tão importante sermos educados corretamente. Educados para não nos deixarmos sufocar pela tradição, para não termos o destino de um dado grupo social, racial, cultural ou familiar. Educados para não nos tornarmos entidades mecânicas, movimentadas para um fim pré-estabelecido. O homem que compreende esse processo em sua inteireza, que dele se liberta e fica só, cria o seu próprio impulso. E se sua ação consiste em libertar-se do falso para conhecer a verdade, então esse próprio impulso se torna a verdade. Esses homens estão livres do destino. Você já considerou alguma vez por que somos disciplinados por outros? Ou porque disciplinamos a nós mesmos? Os partidos políticos em todo o mundo exigem que seja observada a sua disciplina. Seus pais, seus mestres, a sociedade que te rodeia, todos dizem que devem ser disciplinados e controlados. Mas por quê? Existe a real necessidade de disciplina? Sei que estamos acostumados a pensar que a disciplina é necessária. A disciplina imposta pela sociedade, por um guia religioso, por um certo código de moral ou por nossa própria experiência. O homem ambicioso que deseja realizar grandes coisas, ganhar muito dinheiro, ser um grande político. Para esse, a própria ambição constitui um meio de autodisciplina. Assim, pois, todos os de vocês e as pessoas que te rodeiam dizem que a disciplina é necessária. Você deve se deitar, se levantar a certa hora, estudar, fazer exames, obedecer o seu pai e a sua mãe, etc. Então, por que vocês devem ser disciplinados? O que significa disciplina? Significa ajustamento, não é verdade? Ajustamento do seu pensar o que os outros dizem, resistência a certas formas de desejo e aceitação de outras, observância de uma dada prática e rejeição de outra, submissão, repressão, imitação, não apenas à superfície, mas também nas camadas mais profundas da mente. Tudo isso é disciplina. E através das idades, nos tem sido ensinado por gurus, por instrutores, sacerdotes, políticos, reis, advogados, pela sociedade em que vivemos, que é indispensável a disciplina. Assim, pergunto a mim mesmo, e espero que você também faça essa pergunta, se a disciplina é de fato necessária, e se não haverá uma outra maneira completamente diferente de atender a esse problema. Eu penso que há, e que esse é o verdadeiro problema que se apresenta não só às escolas, mas também ao mundo inteiro.
Admite-se geralmente que uma pessoa, para ser eficiente, deve ser disciplinada segundo um certo código de moral, um credo político, treinada para funcionar tal qual uma máquina numa fábrica. Mas esse próprio processo de disciplina está embotando a mente e a tornando submissa. A disciplina te liberta ou te ajusta a um padrão ideológico, seja o padrão utópico do comunismo, seja um certo padrão moral ou religioso. Pode a disciplina te libertar? Depois de te acorrentar, de te fazer prisioneiro, como fazem todas as formas de disciplina. Pensa que ela irá te pôr em liberdade? Ou haverá uma maneira de proceder completamente diferente? Tal seja despertar uma profunda compreensão de todo o problema da disciplina? Isso é, pode você, como um indivíduo, ter apenas um desejo, e não dois ou muitos desejos em choque, uns com os outros? Você compreende o que eu quero dizer? No momento em que você tem 2 ou 3 ou 10 desejos, apresenta-se o problema da disciplina, não é? Deseja ser rico, possuir carros, casas, e ao mesmo tempo deseja renunciar a todas essas coisas, por achar que possui pouco ou mesmo nada. É moral, ético e religioso. E é possível sermos educados corretamente, de modo que todo o nosso ser fique integrado, livre de contradição e, portanto, livre da necessidade de disciplina. O estado de integração implica o sentimento de liberdade. E quando se realiza esse estado, então existe, por certo, nenhuma necessidade de disciplina. Integração significa ser um só todo, em todos os níveis ao mesmo tempo. Se pudéssemos receber a correta educação desde a idade mais tenra, iria-se criar um estado completamente isento de contradição, tanto interior como exteriormente. E não haveria, então, necessidade de disciplina ou compulsão, porquanto cada um faria as coisas completamente, livremente, com todo o seu ser. A disciplina só se torna existente quando há contradição. Os políticos, os governos, as religiões organizadas querem que tenha uma única maneira de pensar, porque se pode fazer de você um comunista completo, um católico completo, ou o que quer que seja. Para que você não seja, então, um problema para eles. Porque crê e funciona tal qual uma máquina. E nesse caso, não há contradição, porque você só está seguindo. Mas o seguir é sempre destrutivo, já que é algo mecânico, mero ajustamento, sem nenhum surto criador. Pode-se criar, desde a mais tenra idade, o sentimento de estar-se à vontade, de modo que não haja em você nenhuma luta para ser isso e não ser aquilo. Porque no momento em que há luta interior, há conflito. E para dominar o conflito se torna necessária a disciplina. Mas se ao contrário for educado corretamente, então tudo o que fizer será ação integrada. Não haverá contradição e, portanto, nenhuma ação forçada. Enquanto não houver integração, terá de haver disciplina. Mas a disciplina é destrutiva porque não conduz à liberdade. Ser integrado não exige nenhuma espécie de disciplina. Isso é, se estou fazendo o que é bom, o que é essencialmente verdadeiro, o que é realmente belo, fazendo com todo o meu ser, não há em mim contradição. E não estou meramente a me ajustar a coisa alguma. Se o que estou fazendo é totalmente bom, justo em si mesmo, não de acordo com uma certa tradição hinduísta ou certa teoria comunista, porém justo,
em qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Sou então um ente humano integrado e nenhuma necessidade tenho de disciplina. E não é função da escola criarem em vocês esse sentimento de integral confiança, de modo que o que está fazendo não seja apenas o que deseja fazer, porém algo fundamentalmente justo e bom e eternamente verdadeiro? Veja, se ama, não há nenhuma necessidade de disciplina. Ah? O amor traz sua própria compreensão criadora. Portanto, nunca há resistência e nem conflito. Mas amar tão completa e integralmente só é possível quando profundamente você se sente em segurança, perfeitamente à vontade, principalmente se você é jovem. Isso significa, com efeito, que o educador e o estudante devem ter plena confiança um no outro, pois do contrário criaremos uma sociedade tão feia e tão destrutiva como a atual. Se pudermos compreender o significado da ação total, integrada, em que nenhuma contradição existe e, portanto, nenhuma necessidade de disciplina, penso que poderemos então criar uma cultura totalmente diferente, uma nova civilização. Mas se apenas tratarmos de resistir, de reprimir, então o que reprimimos se repercutirá inevitavelmente em outras direções e desencadeará atividades maléficas, acontecimentos destrutivos. Nessas condições, muito importa compreender de toda essa questão da disciplina. Para mim, a disciplina é uma coisa feia. Não é criadora, porém destrutiva. Mas se paramos aqui com uma asserção dessa natureza, poderá parecer que implicitamente estamos dizendo que pode fazer o que te aprouver. Muito ao contrário. O homem que ama não faz tudo o que lhe apraz. Só o amor leva à ação correta. O que produz ordem no mundo é amar e deixar o amor fazer o que quiser. Por que detestamos os pobres? Resposta: você detesta os pobres de verdade? Não estou te condenando, estou só perguntando se realmente detesta os pobres. E se o faz, por quê? Porque pode acontecer que também seja pobre um dia. Imaginando suas próprias circunstâncias, então tal estado te repugna? Ou tem aversão à existência sórdida, abjeta e desordenada dos pobres? Como não gosta de desalinho, desordem, esqualidez, imundície, você diz: não quero nada com os pobres. É isso? Mas quem foi que criou a pobreza, a sordidez, a desordem nesse mundo? Você, seus pais, seu governo? Toda essa sociedade os criou, porque não temos amor em nosso coração. Não amamos nem nossos filhos, nem nosso próximo. Não amamos os vivos e nem os mortos. Os políticos não irão extirpar a miséria e a fealdade existentes no mundo. E tampouco farão a religião e os reformadores, porque a todos só interessa pregar um pequeno remendo aqui e ali. Mas se houvesse amor, todas essas coisas feias desapareceriam amanhã. Você ama alguma coisa? Você sabe o que significa amar? Quando ama uma coisa completamente, com todo o seu ser, tal amor não é sentimental, não é um dever. Não se divide em físico e divino. Você ama alguém ou alguma coisa com todo o seu ser. Seu pai, um amigo, um cão, uma árvore. Você ama? Me parece que não. Por isso é que em seu ser há tanto espaço onde se abriga a fealdade, o ódio e a inveja. Mas o homem que ama não tem espaço para mais nada.
Deveríamos, com efeito, passar nosso tempo livre a examinar tudo isso, a fim de descobrirmos um meio de eliminar as coisas que nos estão atravancando a mente, de tal maneira que não podemos amar. Porque é só quando amamos que podemos ser livres e felizes. Só os que amam, os valorosos, os felizes, podem criar um mundo novo. E não os políticos, os reformadores ou uns poucos visionários ideológicos. Pergunta: você fala sobre a verdade, a bondade e a integração. Isso implica que, no lado oposto, se acha a mentira, o mal e a desintegração. Portanto, como pode uma pessoa ser verdadeira, boa, integrada, como você diz, sem disciplina? Respostas. Por outra palavra, se sou invejoso, como posso ficar livre da inveja e sem disciplina? Considero muito importante compreender a própria pergunta, porque a resposta está contida na pergunta, não está separado dela. Você sabe o que significa inveja? Tem uma bela aparência, veste roupas finas ou usa um vistoso turbante ou um sari, e eu desejo me vestir assim também. Mas como não tenho meios para isso, eu te invejo. Sou invejoso porque desejo o que você tem. Desejo ser diferente do que sou. Sou invejoso porque desejo ser belo como você é. Desejo ter as boas roupas, a vivenda elegante, a alta posição que tem. Não estou satisfeito com o que sou. Desejo ser igual a você. Mas se compreendo minha insatisfação, a respectiva causa, não desejarei então ser igual a você, e tampouco desejarei o que tem. Por outras palavras, se começo a compreender o que sou, nunca mais me compararei com o outro, e tampouco invejarei a quem quer que seja. Nasce a inveja com o querer me modificar para me tornar igual a outra pessoa. Mas se digo, o que quer que eu seja, quero compreender isso. Está extinta a inveja. Já não há, então, necessidade de disciplina e dessa compreensão do que sou, vem a integração. Nossa educação, nosso ambiente, toda a nossa cultura exige que nos tornemos alguma coisa. Nossas filosofias, nossas religiões e livros sagrados, todos dizem a mesma coisa. Mas percebo agora que o próprio processo de vir a ser alguma coisa implica inveja. Isso é, que não estou satisfeito com o ser que sou. Percebendo isso, desejo compreender o que sou. Desejo descobrir, porque estou sempre a me comparar com o outro, procurando me tornar alguma coisa. E para compreender o que eu sou, não tenho nenhuma necessidade de disciplina. No processo dessa compreensão, realiza-se a integração. A contradição em mim existe e ela cede lugar à compreensão de mim mesmo. E esta, por sua vez, produz uma ação integral e total. Pergunta: o que é poder? Resposta: ao poder, a força mecânica, a força gerada pelo motor de combustão interna, pelo vapor ou pela eletricidade. Há a força que reside numa árvore, que faz correr a seiva, que cria a folha. Há a força, o poder de pensar muito claramente, o poder de amar, o poder de odiar, o poder de um ditador, o poder de explorar os outros em nome de Deus, em nome dos mestres, em nome de uma nação. Tudo isso são formas de poder. A energia que produz eletricidade ou luz, a energia atômica e etc., todas essas formas de poder são boas em si próprias, não é verdade? Mas o poder que a mente tem de servir-se dessas forças para fins agressivos e tirânicos, para ganhar algo para si própria, esse poder,
em todas as circunstâncias, é mal. O chefe de uma sociedade, igreja ou grupo religioso que exerce poder sobre outras pessoas é um ente mau, porque está controlando, moldando, guiando os outros, quando ele próprio não sabe aonde está indo. Isso é verdadeiro em todo mundo, não só em relação às grandes organizações, mas também em relação às pequenas sociedades. No momento em que uma pessoa tem clareza, em que não está confusa, nesse momento deixa de ser líder ou guia e, portanto, nenhum poder exerce. Assim, muito importa compreender por que a mente humana sente necessidade de exercer poder sobre os outros. Os pais exercem poder sobre os filhos, a mulher sobre o marido ou o marido sobre a mulher. Da pequena família, o mal se estende até tornar-se a tirania dos governos, dos líderes políticos e intérpretes religiosos. E pode uma pessoa viver sem essa fome de poder, sem desejar influenciar nem explorar os outros, sem desejar poder para si próprio, para um grupo ou nação, um mestre ou um santo? Todas as formas de poder são destrutivas e acarretam aflições ao homem. Ao passo que ser verdadeiramente atencioso, bondoso, amar, é uma coisa extraordinária que tem seu efeito próprio e eterno. O amor é sua própria eternidade. E onde há amor, não há poder mau. Pergunta: por que buscamos a fama? Resposta: você já refletiu sobre isso? Desejamos ser famosos como escritores, como poetas, como pintores, políticos, cantores, ou o que quer que seja. Mas por quê? Porque não amamos verdadeiramente o que fazemos. Se amasse o cantar, o pintar, o escrever poesias, amasse realmente, nenhuma preocupação teria de ser famoso ou não. Desejar ser famoso é vulgar, trivial, estúpido e sem significação. Mas por que não amamos o que fazemos? Desejamos nos enriquecer com a fama. Nossa educação atual está corrompida porque nos ensina a amar o êxito e não aquilo que estamos fazendo. O resultado se torna mais importante do que a ação. E é bom escondermos o nosso brilho, sermos anônimos, amarmos o que fazemos. Não fazermos exibição de nós mesmos. É bom ser bondoso sem ter nome. Isso não te faz famoso. Não faz o seu retrato aparecer nos jornais. Os políticos não vão vir bater à sua porta. Você é, então, simplesmente um ente criador, que vive anonimamente, e nisso a grande beleza. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.